Senhor Deus, mais uma vez me chego a Ti para te suplicar, Senhor, a bênção da comunhão com Teu Santo Espírito, para realizar mais o trabalho de hoje. Nós vamos, Senhor, falar de algo bem importante neste estudo de hoje, falar daquele que encontrou com Teu Filho amado. Falar de alguns personagens que tiveram uma grande experiência em encontrar com Teu Filho amado e mudar o seu sistema de viver. Assim como aconteceu comigo, também os Teus servos lá do passado, e hoje várias pessoas têm alcançado este benefício, essa dádiva, esta maravilha de uma comunhão com os céus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu pudesse plantar, eu plantaria em teu coração a palavra da verdade para nascer libertação, te tirando das angústias, tendo a sua própria opinião. Se entregaria a Cristo para ganhar a salvação. Tu se entregaria a Cristo para ganhar a salvação. Para fazer parte de um povo que vai viver na eternidade, uma coisa que eu garanto, daqui não vai sentir saudade, vai viver no meio de um povo alegre que não tem vaidade e nunca preocupação, a buscar a santidade. A única preocupação é buscar a santidade. Eu encontrei este lugar que Cristo separou para mim. Também tem lugar para você, para viver uma vida sem fim. Lá as ruas são de ouro, não vai encontrar espinho, e o tratamento é especial. Lá tem os anjos querubins, o tratamento é especial. Lá está os anjos querubins.
para fazer parte do povo que vai viver na santidade. Uma coisa que eu garanto, daqui não vai sentir saudade, vai viver no meio de um povo alegre que não tem vaidade. A única preocupação é buscar a santidade. A única preocupação é buscar a santidade. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos falando a respeito do assunto de hoje. Vai ser hoje uma palavra breve, só buscando alguns personagens que as Escrituras Sagradas nos traz, que é o título que eu coloquei, é os que valorizaram o encontro com o Filho de Deus. E para início deste assunto, nós separamos alguns textos, por exemplo, 2 textos bíblicos, que é Lucas 2, do versículo 8 até o versículo 20. Vamos procurar aqui. Então nós encontramos os pastores de Nazaré, que tiveram ali a sua experiência quando o anjo aproxima deles e eles ficaram maravilhados com aquilo que viram, com a experiência, os céus falando com eles. E nós então abrimos Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, e isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, e disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que
aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que ouviam se maravilhavam que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as no seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui nesse primeiro texto que nós acabamos, nós encontramos um grupo de homens ali zelando das suas ovelhas, e a glória aparece para eles. E eu tenho a maior certeza que a partir daquele instante, aqueles varões nunca mais foram os mesmos. Porque todos que tiveram a experiência com o Filho amado de Deus e abriram espaço no coração, eles se converteram, vamos dizer assim, como nós temos dito algumas vezes, que a conversão do homem é quando nós presenciamos uma mudança de postura, uma posição. E o texto que nós acabamos de ler, para não sermos muito longânimos, o que nos chamou a atenção porque aqueles homens saíram glorificando, louvando o nome de Deus por tudo que tinha ouvido e visto, aquela experiência maravilhosa. Não quis ler todo o texto para que faz a narrativa dentro das Escrituras. Nós não vamos discorrer conforme o nosso costume de passar versículo por versículo, que hoje o que nos chama, principalmente a mim, o que me chama a atenção é a mudança de vida com aqueles que encontram Jesus e abrem o coração para que ele possa entrar, cear e fazer morada. Então, esses foram os primeiros que tiveram esse contato visível com o Filho, com a salvação, vamos dizer assim. E ainda no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 2, verso 25 a 30, nós encontramos um outro personagem também, e ele confessa algo de maravilhoso, algo porque já tinha sido revelado para ele que eles não passaria dos seus dias transitórios sem que os olhos dele vissem a salvação. Então, no capítulo ainda 2 de Lucas, a partir do verso 25, diz assim: E havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, separando a consolação de Israel. Não esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a Cristo Senhor. E o Espírito Santo e pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços
e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os teus olhos viram a tua salvação. Então, este é o segundo personagem, Simeão, que encontra com a salvação, com o Filho de Deus, e ele confessa para Deus que ele tem o prazer, que ele já poderia ser despedido em paz, porque a sua alma estava cheia de gozo, estava cheia de alegria, porque os teus olhos tinham contemplado a salvação. Então, primeiro foram os pastores de Belém, agora Simeão, aquele sacerdote. E logo depois de Simeão, tem também os magos, que 2 anos depois, eles chegam na casa de José, junto com Maria e o menino, e eles ali contemplam o menino e passa a noite ali na casa onde estava o Filho de Deus, a salvação para o homem que veio a este mundo. E eles têm uma experiência. Nós sabemos historicamente que os magos eram aqueles homens que trabalhavam como conselheiro dentro de um palácio, ali prevendo o futuro. Alguns historiadores dizem que estes magos, eles eram astrólogos, eles trabalhavam com a astronomia por causa da estrela que eles vieram seguindo até Belém, que veio conduzindo eles, mas não leva o caso. O caso é que quando eles encontram o menino, que ali adora o menino, oferece dádivas de presente àquele menino, e à noite ele tem um aviso da parte de Deus, que não era para voltar mais a pessoa de Herodes, era para voltar para a sua terra por outro caminho. E isso nos traz um ensinamento muito especial, porque o homem que encontra Jesus, ele muda seu modo de agir. Se aquele indivíduo era um mentiroso, ele vai parar de mentir. Se ele era um feiticeiro, ele vai parar de praticar estas coisas. Se ele era um desonesto, ele vai passar a ser uma pessoa honesta. Se ele era um homem sem palavra, ele vai passar a honrar a sua palavra. Tudo isso acontece com aqueles que encontram Jesus e deixam ele entrar no seu coração. Então, isto é algo que nós precisamos estar meditando e colocando em prática, para que verdadeiramente as pessoas que nos cercam possa contemplar uma mudança de vida em nós. Possa haver um exemplo de uma pessoa que verdadeiramente teve uma mudança de conduta, uma mudança de postura, e até com o tratamento com aqueles que estão ao seu redor. Então, Simeão, ele se alegrou, pediu a Deus que despedisse ele, que ele estava em paz. E agora em Mateus 2, do verso 11 até o versículo 12, faz a narrativa daqueles magos que encontraram o menino e voltaram por outro caminho. Seu caminho passou a ser diferente. Não era mais aqueles homens que não tinham tido uma experiência. O que faltou nesta palestra hoje
mas eu não senti desejo de fazê-lo, é o seguinte: é aqueles que encontram, quem sabe numa outra oportunidade nós vamos falar sobre. É aqueles que encontraram, mas não abriram espaço no coração para que Jesus entrasse, ceasse com ele e fizesse morada. Então, nesta palestra de hoje, eu deixei isto pendente para uma outra época, uma outra ocasião. E ainda falamos dos pastores de Belém, falamos de Simeão, agora falamos dos magos, que sai lá do Oriente e vem guiado por aquela estrela até chegar onde estava o menino, que é a salvação, e foram orientados para não andar mais no mesmo caminho que andavam. Agora vamos fazer uma pequena menção aos apóstolos. Foram aqueles que andaram com Jesus, mostraram a tua característica de velho homem até no final do ministério de Jesus, o ministério terreno dele. Inclusive, nós temos vários exemplos do próprio apóstolo Pedro, que aquele que nega foi repreendido pelo próprio Jesus, depois ele nega. Tomé também, que não acreditou, mas depois que ele segue o mandamento que ele fala assim: olha, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, a partir dali, eu acredito que foi aí que eles abriram o coração para que Jesus entrasse, e eles foram capazes de mostrar obras magníficas que antes eles não mostravam. De curas acontecer, na pregação, vidas se render ao reino dos céus. Então, tudo isto aconteceu com aqueles apóstolos. E agora vamos a um apóstolo isoladamente, chama-se Saulo de Tarso. Chamava-se Saulo de Tarso. Aquele homem que era um perseguidor da igreja. O dia que encontra Jesus naquela forma de luz e aquela voz dos céus falando ao seu coração, e ele se rende àquela luz, e a partir daquele momento, até os apóstolos temiam a postura daquele homem. Eles foram avisados: não, fala não, esse aí não, esse aí é um escolhido para realizar uma obra que os discípulos que andaram com Jesus não tinham capacidade para fazer, que era trazer este evangelho até os nossos dias. E o apóstolo Paulo foi capaz disto. Depois que ele deixa que Jesus entra no coração dele, e esta experiência de Paulo tem a ver hoje com muitos da igreja gentílica, eu posso me condicionar também no meio desse, porque depois que eu tive a minha experiência com a salvação, algo mudou na minha vida. Não vou ficar falando muito de mim, porque o objetivo hoje é mostrar alguns personagens passados, porque eu não quero me alongar muito nesta palestra, nesta conversa. Então, Saulo de Tarso. Inclusive, até o seu nome foi mudado. E para testificar isto, é só abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e 5 já vai mostrar bem a respeito da experiência que Saulo de Tarso viveu, e logo, tempos depois, o nome dele é mudado para Paulo. Ele, quando Saulo de Tarso, se achava grande, sábio, com muita autoridade, e quando muda o seu nome para Paulo,
ele passa a ser pequeno. Aquele que é pequeno é porque ele é dependente do Senhor. É na mesma condição que nós nos encontramos hoje. Também, ainda então, o personagem de Paulo também, ele teve várias outras experiências. E antes de Paulo, teve um outro personagem também que mudou a sua vida. Um camarada chamado Zaqueu, cidadão de Jericó. Ele era um chefe dos publicanos. A palavra narra claramente, está no capítulo 19, verso 8. Capítulo 19 de Lucas, verso 8. E ele ali se ocorre num ato até um pouco ridículo, um homem subindo numa árvore para ver alguém passar. Mas como ele era pequeno, e ele se pôs como uma criança, e Jesus dorme na casa daquele homem, e ele confessa com a sua boca. Olha, se alguma coisa, está em Lucas 19, versículo 8, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Ali cumprindo a lei, ele conhecia a lei. E outro detalhe, olha, a metade do que eu tenho eu vou doar para os pobres, eu não preciso disso, porque no reino dos céus as coisas terrenas não têm lugar lá. E se ele tivesse defraudado alguém, ele ia restituir quadruplicadamente. Então, fala daquele que quando encontra Jesus e abre o coração para que ele habite dentro, ele já não vai ficar mais preso nas riquezas terrenas. Ele não faz questão disto. Também fala de uma mudança de vida, fala daquele que encontrou Jesus e valorizou este encontro. E para encerrar, nós vamos encerrar com também um gentil, Cornélio. Cornélio, um morador de Jope, assim a Bíblia também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 24, até o versículo, o capítulo todo, verso 10, faz uma narrativa extensa sobre o acontecimento que aconteceu entre Pedro e Cornélio. Ali, quando ele chega na casa daquele homem gentílico, a palavra narra que ele era um homem temente a Deus, mas não tinha a experiência da salvação, e revela a ele, através do anjo, que enviaria alguém para explicar a ele como ele faria tudo aquilo. E ele ali confessa, abre o coração a ponto de pedir batismo na hora. E Pedro, que foi usado nesta experiência maravilhosa, então o que soma é exatamente isso. Ele pede, ele mostra que o batismo, ele fala de morte com Cristo e a ressurreição com Cristo. Ele confessa isso com seus lábios. Então, o assunto de hoje é todo aquele que abre o coração, encontra com Cristo, abre o coração, deixa que ele entra e morre. A mudança na vida deste indivíduo, ela é visível a todos que cercam. E isto mostra quando alguém se converte ao reino dos céus,
quando tem esta experiência de vida eterna. Isso aconteceu com Zaqueu, aconteceu com Cornélio, aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Simeão e aconteceu também com aqueles magos que vieram do Oriente. Por incrível que pareça, apesar de Jesus ter nascido lá em Israel, na cidade de Nazaré, da região de Nazaré, neste relatório pequeno que nós fizemos aqui, vamos contar quantos gentios tem. Tem os 12 apóstolos, que era judeu, Paulo, que era judeu, mas ele tinha cidadania romana, ele era meio judeu e meio gentil. Mostra também Zaqueu, que era gentil, mostra os magos, que era gentil, e mostra Cornélio, que era gentil. Por que isto será? A palavra é bem clara. Ele veio para os seus, mas os seus não a receberam. E hoje nós glorificamos a Deus porque nós somos a Israel de Deus. Senhor Deus, glorificamos a Ti, te bendizemos por este privilégio, por esta grande maravilha de falar da Tua palavra, e queremos pedir que possa estar chegando àqueles corações necessitados de ter um esclarecimento. Quem sabe com esta pequena palestra possa ajudar alguém a abrir o coração para que Cristo possa fazer morada no coração. Nós encerramos no nome do Senhor Jesus. Amém.